Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos no livro de 1 Reis, capítulo de número 11. Chegamos no capítulo de número 11. Eu não costumo dar aula e trazer mensagem com slide, né? Mas eu quero me aventurar hoje. Vamos evoluir um pouco, né, irmãos? É bom que nós conseguimos gravar imagens assim, né? É legal. E eu pretendo, se Deus quiser, continuar assim. Pois bem, chegamos no capítulo de número 11. Você já passou por uma situação de você talvez conhecer um amigo, um parente, né, alguém que estudou com você e muitos anos depois você está passando na rua e você vê a pessoa numa situação meio complicada, tipo, morando na rua, ou a pessoa viciada em droga, né? É muito triste, né, irmãos? Quando nós deparamos com alguém que talvez cresceu com a gente, brincou, jogou bola, estudou com a gente, aí você está passando. Eu falo que isso já aconteceu comigo, né? De eu ver algumas pessoas que já cresceu comigo, ou estudou, até mesmo foi da minha sala, e eu passando, a pessoa hoje está usuária de drogas aí, morando na rua, magro, cabelo grande, né? E a gente pergunta, o que aconteceu para essa pessoa chegar nessa situação, né? Meu Deus, o que aconteceu para essa pessoa estar assim, né? Era uma pessoa tão bonita, era uma pessoa que jogava uma bola, né? Uma pessoa que estudava na escola e tal, estudiosa, e o que aconteceu para essa pessoa estar nessa situação? É mais ou menos nesse sentimento que eu falo, meu Deus, o que aconteceu com Salomão? É mais ou menos com esse sentimento, irmãos. O que aconteceu com Salomão? Um homem que foi um dos reis mais importantes de Israel, conhecido, famoso, né? A gente sabe bem a história, depois da morte de seu pai Davi, ele não era o favorito, porém foi escolhido por Deus, por Davi, para estar na frente, suceder Davi no seu trono. Deus aparece para ele e fala, Salomão, o que tu queres? Senhor, me dá sabedoria para mim, né, saber entrar e sair no meio do teu povo, para mim saber administrar. O cara que trouxe muita cultura para a nação de Israel, conhecimento, o cara que foi o homem mais próspero que teve na face da terra. Aí você vê, acho que nem se compara aos de hoje, aí, Eike Batista, e os outros homens ricos, milionários que tem aí, Jeff Bezos e assim, né, vai. Não se compara com a grandeza de Salomão, o homem que construiu o templo, o homem que até uns capítulos atrás, 3 capítulos atrás, fez uma oração fantástica. Senhor, que o Senhor possa ouvir a oração do estrangeiro, quando vier de longe, por conhecer sua fama, né, e orar a Ti, que o Senhor possa conceder a bênção para ele, que o Senhor possa conceder a bênção para o povo quando orar, direcionado para Jerusalém, onde está o templo. E até hoje continua, para você ver que a oração dele foi tão extraordinária, foi algo tão atual, que até hoje em dia, você vai ver que as pessoas vão lá para Jerusalém e ficam lá, onde que era o templo lá, né, que dizem que tá o resto do templo lá, e a pessoa fica orando ali. Por quê? Por essa oração que Salomão fez. Hoje em dia ainda acontece isso. Quantos mil anos já passaram? E até hoje em dia acontece isso. Mas no capítulo de número 11, a gente vê que Salomão, há um declínio em sua vida, há um declínio na sua vida.
Salomão, ele acaba desagradando ao Senhor, por que não falar desviando dos caminhos do Senhor? Você vai ver, passa para mim, Vitor, por favor. Você vai ver no versículo de número 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem ela convosco, pois vocês perverterão o coração para seguir aos seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. O Senhor tinha dito a Salomão, ou melhor, o Senhor tinha dito há um tempo atrás, e isso era de conhecimento de Salomão. Eu até deixei aqui, Deuteronômio capítulo 7, versículo do 1 ao 4. Eu gostaria de pedir para algum irmão ler para mim esses 4 versículos, que nós vamos ver que Deus, ele orienta através, do seu servo, para que o povo de Israel não se case com outras mulheres estrangeiras, porque isso haveria de acarretar para eles consequências. Alguém achou para mim? Deuteronômio capítulo 7, versículo do 1 ao 4. Deuteronômio, irmão. Deuteronômio 7, do 1 ao 4. Depois de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Obrigado, irmão. Você vê, já tinha um aviso já para o povo de Israel. Quando vocês entrarem na terra prometida, terra de Canaã, lá tem alguns povos lá. É para tirar todo mundo, não é para você casar com ninguém, fazer amizade, fazer negócio, porque se você... já viu aquele ditado, né, irmãos? Quem se mistura com porco, farelo come. Então, não se mistura. Não se mistura, porque se você se misturar, você vai ser igual. Você vai se tornar igual. Então não se mistura. Já havia um pré-aviso já para a nação de Israel. Quando vocês for lá, vai ter essa nação, são o povo mais forte que vocês, mas eu estou com vocês e tal. Vocês vão expulsar todo mundo de lá, vocês vão ficar, não se casa com elas. Porque isso vai perverter o coração de vocês, porque ela adora a outros deuses, e isso não vai ser legal. Por quê? Porque vocês vão deixar de me agradar. De uma fonte não pode sair 2 tipos de água. Ou é água doce, ou é água salgada. Mas Salomão,
não levou isso em consideração. Salomão, ele diz no capítulo 5 de 1 Reis, que o Senhor tinha proporcionado paz para Israel. Para quê? Para ele poder construir o templo. O Senhor, quando ele fica no lugar de seu pai Davi, os inimigos que tinha ali dele, ele já meio que exterminou os que Davi tinha aconselhado ele, ó, esse daqui, né, Simei, ó, tem esse outro aqui, Joabe. Então ele viu que seria problema, que ele fez, já cortou mal pela raiz, continuou a sua trajetória. Mas o que acontece? Ele, talvez por ambição, Salomão ele quis ter o controle da situação na mão, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alianças com as outras nações. E de que forma que eu faço aliança? Casando com as princesas. Então eu vou casar com essa aqui, eu já fico em paz, porque, né, a princesa do Egito está aqui, né, que foi a primeira que ele casou, está aqui. Mas já havia um aviso, não é verdade? Então, o primeiro tiro errado dele, de Salomão. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos, e hoje em dia, nós temos que ter a consciência que o julgo desigual não é legal. Não é legal. Por que não é legal? Por conta disso aqui, ó. E isso é o que mais surpreende, porque você vê, estamos falando aqui da decadência de Salomão. Quando Salomão ele acaba caindo de vez. E eu acho curioso. Você já pegou a se pensar assim? Por que Deus ele permitiu ter essas histórias de decadência de um povo ou de homens que serviam a ele? Você vê, Davi teve suas falhas, né? Você vê Salomão, Moisés, e essas histórias estão na Bíblia. Pô, poderia, né? Não, isso aí corta, né? Corta isso aí, deixa isso aqui, ó. Davi foi homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou com Betseba, a mulher de... Não, corta isso aí, daí não deixa não. Mas não, Deus ele permite para a gente poder ver essas coisas, né? E isso é porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e através de homens ela foi escrita. Não foi um pessoal da Marvel, não foi da DC que escreveu, senão, né? Você vê que os homens, os heróis da fé, os homens que serviam a Deus, que eram homens segundo o coração de Deus, eles falharam também. Eles falharam, eles pecaram. Nós aprendemos ontem na escola da Bíblia falando sobre Abraão, né, que errou também, falando que Sara era a sua irmã, né? Não, é minha parente, né? Não é nada minha, não. Errou também. E graças a Deus, porque se não fosse por isso, Jesus não teria vindo. Não é verdade? Não tinha um homem sequer que poderia ser perfeito. Todos pecaram, Abraão, Moisés, Salomão, Davi, todos pecaram. Então Deus ele permite que essas histórias aconteçam para que nós venhamos pegar como exemplo, mas um exemplo a não seguir, né? Então, o jugo desigual não é legal, irmãos. A Bíblia é bem clara, fala que não é legal que que crê em Deus case com alguém que não crê em Deus. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque você vai ser influenciado, não compartilha da mesma fé que você. Então isso não é legal. Sabe por quê? Porque num casal, quando a pessoa se casa, há influência um do outro. Há influência. Talvez você fale, não, eu vou casar com esse rapaz, não é da igreja, ele é do mundo, mas eu vou conseguir trazer ele. Não vai, tu vai ser levada para lá, que é mais fácil tu ir para lá do que trazer ele. Porque num casal há influência. Você influencia, você muda o outro também te muda um pouco. Você acha que não, mas muda. Eu mudei, irmão. O Ailton
brinca comigo aí, fala que eu mostrei uma foto para ele, fala que eu tinha cara de motoboy, não desmerecendo, né, a classe. Eu digo, tipo, motoboy ele sabe, ele viu a foto. Eu até fiz um post lá no Facebook uma vez, né, com Cristo sem Cristo. A mudança é radical, irmão. Eu devia ter colocado o slide ali com a minha foto para vocês verem. Mas, a partir do momento que eu conheci a Cristo e eu conheci a minha esposa, a Tamires, estava na igreja, eu fui influenciado por ela. Os meus gostos mudaram um pouco. Eu não digo que totalmente. Eu tenho minhas características porque eu tenho personalidade. Mas eu mudei, assim como ela também mudou. Eu gostava de ouvir funk. Hoje eu escuto Jorge Versilo. Para você ver, né? O cara que era funkeiro, meia na canela, hoje escuta Jorge Versilo aí, escuta umas músicas, né? Melhor, né? Então, há influência, e é por isso que o Senhor aconselha, brincadeiras à parte, é por isso que o Senhor aconselha, quem é cristão, casa com quem é cristão, casa com quem partilha da mesma fé, porque senão acontece o que aconteceu com Salomão. Sabe por quê? Porque eu estava estudando e eu vi, né, um comentário falando sobre um rapaz que estava pousando, né, de helicóptero, e quando ele estava pousando, um pequeno avião estava saindo. Nessa que esse pequeno avião estava saindo, o helicóptero pousou. Quando esse rapaz ele chegou lá na sala, a qual ele ia, né, ter uma reunião, ele ouviu dizer que o avião que tinha saído dali, que ele viu o avião partindo, tinha acabado de cair. Falou, meu Deus, mas como esse avião caiu? Eu acabei de ver e tal. Aí procuraram, né? Teve toda aquela, a polícia foi lá, tal, e foi ver a causa, né? O que motivou aquele acidente, e foram ver que o rapaz que abastecia o avião, de vez ele colocar gasolina de avião, ele colocou gasolina de carro, combustível de carro. Aquele avião, ele até conseguiu levantar voo, levantou voo, porém não conseguiu se sustentar, porque o combustível era errado. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Quando o combustível é errado, irmãos, pode até levantar voo. Pode até levantar voo. Caramba, voou, levantou aí, tá vendo? Falei que ia dar certo, voou. Por quanto tempo? Esse avião levantou voo, saiu dali, caiu. Porque o combustível era errado. Eu não digo que no relacionamento de um cristão não tem o seu cônjuge, não tem os seus defeitos e as suas qualidades. Todos nós temos defeitos e temos qualidade, né? Quando você viaja de avião, eu nunca viajei de avião. Se Deus permitir, a gente vai, né? E volta, se Deus quiser. Nunca viajei de avião, mas eu ouvi falar que há turbulência, né? O avião, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Há turbulência. O combustível certo, há turbulência. Ah, irmão, caramba, mas está indo, há turbulência. O combustível certo, está tudo ok. Mas o combustível errado, não há turbulência, ele cai direto. O que eu quero te dizer é que quando você casa com alguém que partilha a mesma fé que você, há turbulência, há desentendimento. Ninguém é perfeito. Eu costumo dizer que são duas pessoas diferentes, com dois pensamentos diferentes, cabeças diferentes. Há turbulência.
Porém, quando você casa com alguém que não partilha da mesma fé que você, o combustível é errado. Não tem turbulência, não tem sobe e desce. Desce direto. Aquele avião caiu, estourou, matou todo mundo que estava. Foi avisado para Salomão: Salomão, não se case com mulher estrangeira, porque vocês vão perverter o seu coração, vão deixar de me adorar. Mas será que eu faço uma pergunta para os irmãos? Os irmãos estão meio silenciosos hoje, né? Pode interagir, irmão, se você quiser. Onde será que foi o erro de Salomão? Alguém ousa levantar a mão e chutar? Qual foi o erro de Salomão? Tirando a minha esposa, porque ela já sabe. Ela estudou comigo. Sim. Olhando historicamente, qual foi o erro de Salomão? A mulher que ele casou com as mulheres lá, foi o erro de Salomão. Mas alguém pode ler para mim o título lá da... Sim. 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 Eu vou fazer um comentário depois mais para frente sobre a diferença de Davi e Salomão. Mas, historicamente, o erro dele foi, se casou com as mulheres estrangeiras e tal. Mas, o primeiro erro de Salomão foi desobedecer a Deus. Porque o ato sucede à quebra de aliança com Deus. O ato sucede. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento. Então, antes de Salomão ele se casar com essas mulheres, ele pecou contra Deus, porque ele teve esse pensamento e essa atitude. Então, eu casei com ela, beleza, o pecado foi casar? Não, o pecado primeiro foi desobedecer a Deus, porque havia uma ordem. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer do fruto? Historicamente foi comer do fruto. O que ele fez? Comeu do fruto? Não, ele desobedeceu a Deus.
Tinha uma ordem, não coma do fruto. É por isso que Jesus ele fala que, tipo, lá em Mateus 5, que ele vai falar que se o homem ele vê a mulher e ele desejá-la no seu coração, ele já cometeu o pecado. Ele não chegou a executar, mas só dele pensar, e Deus ele conhece o nosso pensamento, né? Ele sabe, só dele pensar ele já pecou. Então esse foi o grande erro de Salomão. Pode falar, Dalton. Sim. Sim. A desobediência a Deus acarreta essas coisas, não é verdade? E a gente vai ver mais para frente a respeito disso. Então, o primeiro erro de Salomão foi ter desobedecido a Deus. Pode falar, Ricardo. Sim. Sim. Salomão, mais para frente eu vou fazer também uns comentários a respeito disso, porque Salomão ele talvez pensou estar acima, né, da vontade de Deus, mas nós vamos ver. Passa para mim, Vitor, por gentileza. Versículo 3 e 4, diz assim, ó: sendo já velho, ou melhor, o 3, tinha 700 mulheres, princesa, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de seu pai Davi. Então você vê, Salomão ele se casa com 700 princesas e 300 concubinas. Salomão ele já estava longe dos caminhos do Senhor, já, irmãos. Salomão ele já estava esse ato de Salomão, eu vou comentar também mais para frente, mas eu vou fazer esse comentário agora, que Salomão ele já estava tentando preencher o vazio que estava no seu coração. Então Salomão, o que ele faz? Ele começa, tem um vazio aqui no meu coração. Esse vazio é por quê? Porque de tanto ele desobedecer a Deus, ele começou a se afastar de Deus, né? Então ele começou a sentir a ausência de Deus na sua vida. Então o que acontece com Salomão? Ele começa a preencher, ele começa a comprar. Eu acho que o que vai talvez levantar, né, o meu astral, talvez eu comprar cavalos. Aí comprou lá não sei quantos cavalos. Aí eu acho que é eu comer todas as comidas que tem, ele vai e come todas as comidas que tem. É ter riqueza, ele vai e tem riqueza. Aí ele, não, eu acho que é mulher. Então, 1000 mulheres. Irmãos, para Salomão namorar com uma mulher, para ele voltar para essa uma mulher, ia passar 3 anos. 1000 mulheres. 1000 mulheres é equivalente a aproximadamente 3 anos. Você imagina, a primeira mulher que namorou, para ele voltar nela depois de 3 anos, a mulher já esqueceu que é Salomão. Quem é tu, é Salomão? É engraçado, mas é verdade. Será que Salomão, ele se deitou com todas elas? Eu acho que não, eu acho que Salomão foi fazendo aliança e tal, e tinha só pegando o nome, e foi indo, né? Mas o problema é que o quê? Salomão, ele começa a ser influenciado por essas mulheres. A Bíblia fala que na medida que Salomão, ele foi envelhecendo, ele foi sendo influenciado. Falam que quando a pessoa vai ficando mais... eu vou olhar para ela. Quando a pessoa vai ficando mais idosa, vai ficando mais mole, né?
estava comentando antes com a minha esposa, né, sobre uma situação, e parece que a pessoa vai ficando mais mole, né, não é com aquela firmeza toda que tinha antes, né, aquele vigor todo. Salomão, e até meio que, você vê, em quem você confiaria? Num conselho de alguém novo ou num conselho de alguém mais velho? Poxa, o mais velho tem mais idade, mais experiência, eu vou no mais velho, não é verdade? Mas, aí é que está, a idade não é sinônimo de sabedoria. Salomão, já velho, já era um homem mais sábio que existia e existe. Ninguém alcançou a sabedoria de Salomão. Salomão, ele se deixou ser influenciado pelas mulheres. Ele começou a se deixar ser influenciado, e foi influenciado, e foi sendo influenciado. Então, a idade para Salomão não foi sinônimo de sabedoria ou de coisa parecida. Mas, se nós formos ver, irmãos, a vida de Salomão, ela foi uma vida, a sua infância, vamos melhor dizer, foi uma infância meio conturbada, né? Você vê, vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco dessa influência que Salomão ele tem aqui, né? Isso a Bíblia não diz, mas a gente lendo, a gente vai ver. Às vezes 1 mais 1 é 2, né? Então a gente vamos ver aqui. Salomão, né, antes dele nascer, a gente sabe a história de Davi. Davi vê lá Betseba se banhando, gostou dela, teve relação, engravidou, ficou desesperado, meu Deus, e agora? Pega Urias, manda para a guerra, Urias morre na guerra, ele pega e se casa com ela. Mas a criança acabou morrendo, não é verdade? Aí depois tem Salomão. E Davi, ele não só tinha Salomão, ele tinha outros filhos também. E Salomão, como eu disse, ele não era o recomendado para tomar o lugar dele, de Davi, né? A gente sabe que era Adonias. Você vê que até Adonias ali, né, que já tinha morrido o primeiro filho de Salomão. Não, o primeiro filho dele, Absalão matou ele, foi Aminon. Aminon, né, que tinha se deitado com a sua irmã, Absalão pegou, matou ele. Depois Absalão tentou tomar o lugar de Davi. Aí Joabe foi e matou Absalão. Aí agora Davi envelhece, e agora quem é o que está para assumir o trono? Adonias pegou e falou: opa, eu sou o mais velho, eu vou tomar esse trono aí. Tentou dar um golpe de estado. Antes de Davi morrer, ele já estava, opa, dá o que é meu, né? Acontece muito hoje em dia isso, né, irmão? A gente vê aí, meu Deus, a maioria das brigas que tem nas famílias aí é por conta de dividir os bens material do pai e da mãe, né? Então, Adonias, antes de Davi morrer, queria dar o golpe de estado. Aí é que está, aí é onde que entra Betseba. Betseba fica sabendo, ela faz o quê? Opa, ele vai tomar o lugar, mas peraí, Davi tinha prometido a Salomão. Se ele ficar, a minha vida de Salomão está em risco. E agora? Então ela vai, orientada pelo profeta Natã, chega lá em Davi, Davi, né? Adonias está lá tentando tomar o trono. Davi apresenta Salomão como rei, legal. Depois de um tempo, você vê que a maternidade na vida de Betseba, ela, talvez por ela ter perdido o primeiro filho ali e tal, ela era aquela mãe protetora, né? Salomão, ela correu atrás, você vê que ela corre atrás para falar com Davi, né? Ela sempre está ali com Salomão, sentava do lado do trono de Salomão. Salomão, quando ela aparecia, Salomão até, né, reverenciava ela como sua mãe, e sentava do lado, que quem deveria ser era a mulher de Salomão, sentada do seu lado, não a mãe, não é verdade? Mas no versículo seguinte, versículo 2, você vê que Adonias, ele chega para Betseba e fala: Betseba, pede para Salomão, e eu sei que ele vai te ouvir, e isso
dá um grande start, porque você vê que Betseba tinha grande influência sobre a vida de Salomão. Salomão já não tinha mais seu pai Davi, só tinha sua mãe. Então Betseba, ela já era uma grande influência. E você vê que Adonias, ele percebe isso. Lá no capítulo 2, você vai ver ele falando, pede para Davi, ou melhor, pede para Salomão, me dá, né, a mulher de meu pai, para me tomar como esposa. E eu sei que ele vai te ouvir, ele não vai negar isso para você. Eu sei que tu influencia ele. Sabe quando você quer falar com alguém? A minha filha, ela é esperta, a Lívia. Quando ela quer alguma coisa, ela chega em mim. Ela não chega na Tamires. A Tamires é a brava de casa, viu, irmãos? Ela chega em mim. Ô pai, pede para a mamãe para me fazer isso. Né? Então, ela sabe que, tipo, ela vem falar comigo, eu vou falar com a Tamires e ela vai conseguir o que ela quer. Era mais ou menos isso que Adonias ele queria. Ele sabia que Betseba tinha grande influência sobre a vida de Davi. Então, você vê que, ou melhor, de Salomão. Então, você vê que Salomão, ele já tinha um pezinho, que ele por não ter esse ambiente paterno, né? Você já vê que Davi já tinha morrido, e ele só tinha ali de sua mãe. Então, como que eu posso dizer? O lado... Eu não digo o lado feminino, mas... eu esqueci a palavra agora, mas ele já era influenciado pela a sua mãe, e esse lado feminino de influenciar ele já vinha desde casa. Eu esqueci a palavra agora, não me lembro, mas eu acredito que os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, quando ele chega aqui, e ele já tem todas essas mulheres, já está ficando mais velho, então ele só dá continuidade àquilo que ele já era influenciado pelo lado feminino. Então, as mulheres começaram a influenciar ele, Salomão, Salomão, né? E a mulher sabe ganhar um marido, né? A mulher sabe ganhar um marido, né, Adalto? A mulher sabe ganhar um marido? Vem com um pratinho ali, uma comidinha gostosa, opa, tá bom, amor, vai lá, pega o cartão. Já dá o cartão na mão da mulher. E assim vai indo. Então a mulher, ela sabe. E Salomão foi influenciado dessa forma. Salomão, a Bíblia fala que ele não segue o caminho de seu pai Davi. Mas Davi também não foi um homem que pecou, não foi um homem pecador. Sim, foi, Davi também pecou. E feio, né? Davi pecou, ele adulterou, ele mandou matar, né? Foi o culpado, então ele matou. Você vê que foi feio. Mas aí é que está o comentário da Silvana, né? Davi, ele em momento algum da sua vida, ele deixou de adorar o Deus verdadeiro. Ele pecou sim, ele se arrependeu. É que eu espero que os irmãos me entendam e não me entendam mal, que há uma diferença entre você pecar por ser humano, né? Por ser ser humano, você pecar e você tem tendência a pecar, e você pecar idolatrando a outro Deus. Não sei se os irmãos conseguem entender que eu não digo que tipo há um pecado normal e um pecado anormal, não é isso. Eu digo que tipo o homem, por ser carne, ser falho, ele tem a gente vive nesse mundo corruptível e nós estamos sujeitos a pecar, né? Mas esse pecado é por conta de nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Agora, você adorar outro Deus é meio que, entre aspas, uma escolha, né? Uma opção de escolha. Você eu escolho adorar esse Deus. Então foi opcional. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né?
Mas é mais ou menos nessa linha. Então, Davi, ele pecou sim contra Deus. Pecou, foi feio, ele se arrependeu, mas ele nunca deixou de adorar outro Deus. Ele nunca deixou de adorar outro Deus, né? Você quer falar, Valmir? Oi? Sim, sim. Pode passar para mim, Vitor, por gentileza. Então você vê que... Pode falar. Era o quê? Segmentada? Então, o que acontece? Há uma grande diferença, né? Salomão, ele foi um grande homem sábio, né? Um dos homens mais sábios. A gente fala, caramba, como que pode um homem tão sábio cair numa situação dessa? O cara era o mais sábio que tinha. Como que ele cai numa situação dessa? A diferença é quando a gente usa a nossa sabedoria, e a nossa sabedoria ela é filtrada por Deus, é uma coisa. Agora, quando a gente usa a nossa sabedoria, e essa sabedoria ela não passa pelo filtro de Deus, é outra, né? Então, o que acontece? Salomão, ele era um homem muito sábio, porém, ele se achou numa uma grandeza que ele talvez vai ser, se eu não me engano, no próximo slide, que ele se acha que ele poderia brincar com o pecado e ele saberia, sair na hora certa. É mais ou menos tipo, vamos supor, teve a mensagem do nosso irmão Rafael, né, domingo passado, e ele falou que cada um de nós temos gatilhos, nós temos algo que nós temos tendência na fraqueza. Tem uns que são lá do alcoolismo, outros são de droga, outros é de roubar, outro, né, é de mentir. Cada um tem o seu gatilho, e nós temos que perceber qual é o nosso gatilho, para a gente não fazer errado, né? Então, você vê que Salomão, ele se acha tão aqui que ele fala, não, eu vou lá brincar lá, eu era uma pessoa alcoólatra, mas eu vou ali, eu vou tomar uma e eu sei que eu consigo me controlar. Não vai, irmãos, você não vai se controlar. Você já teve problema com alcoolismo, você já teve problema com drogas, você já teve problema com mulher, eu tenho uma tendência para o lado da mulher, aí eu vou lá e vou querer brincar, não vai dar certo. Então, é você usar a sabedoria para a coisa errada, é você não colocar Deus nos seus planos, entendeu? É você não colocar Deus como influência. Então, tipo, a sabedoria dele não foi influenciada por Deus nessa ação, ele usou para outra situação, né? Quer falar, Tamires? Sim, pode falar, doutor.
Sim. Sim. Mas é verdade. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos, em brincar com o pecado, né? Não podemos ter o pecado como um bichinho de estimação, que a gente vai lá de vez em quando, ô, bonitinho, né? Ô, bonitinho. Uma hora, esse leãozinho ele vai crescer, né? E se ele sentir muita fome, tu vai ser a comida dele. Sim, sim. Sim, 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 mas sim, 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 mas é verdade. Mais para frente eu vou comentar sobre esse livro aí também, Eclesiastes, nessa aula aqui. Vai ser muito bom. É, mas é verdade, todos os comentários perfeitos, irmãos. É, Salomão, ele talvez se achou ser sábio e talvez, eu posso decidir, né? Eu sou o homem mais sábio, não tem ninguém mais sábio do que eu. Então usou a sabedoria. A sabedoria na desobediência a Deus acarreta isso. Acarreta isso, na falha, né? Então devemos tomar muito cuidado. Aí Salomão, não contente, a Bíblia fala que o seu coração já não estava tão fiel a Deus como era de seu pai Davi. No versículo 5 ao 8, eu gostaria de que algum dos irmãos lesse para mim, por favor. Versículo 5 ao 8 está aqui, ó. Obrigado. Você vê Salomão, ele começa a adorar outros deuses. Não só adorar, ele começa a levantar altares. Meu Deus. Na onde foi parar a sabedoria de Salomão, né, irmãos? Para você ver como tudo que a gente tem sem Deus é nada. Essa é a verdade. Eu tenho tudo, eu sou rico, tu só é rico. Só isso. Sem Deus não é nada. Tudo que a gente tem com Deus é mil maravilhas. Você vê aqui, ó, uns versículos atrás, carapum, isso, aquilo, fez e tal, maravilha, né? E do nada o cara tem essa decadência por conta da desobediência a Deus. E ele começa então a levantar altares a Deus Astarote. Passa para mim, Vitor, por gentileza. Você vê aqui, ó, Deus Astarote, a deusa dos Sidônios, é a deusa da fertilidade, sexualidade, do amor e da guerra. Ó, Deus aqui, Salomão, ele começa a induzir no povo de Deus. Oi? Mandar fazer isso, um cara que era sábio, né? Um cara que sabia que só existia um Deus. Parece que ele está indo, para você ver, parece que deu um chute na cabeça dele, porque se você vê a oração que ele faz há 3 capítulos atrás, é totalmente contra essas coisas. Senhor, só Tu é Deus de Israel, só Tu é o Deus, só Tu é Deus, só Tu é Deus. E agora Salomão faz isso, né? Ó, ela foi associada à deusa de Vênus em Roma e Afrodite na Grécia. Tá vendo? Ó?
e em estar na Babilônia. Então você vê que essa deusa é até a deusa que você vê lá no livro de Corinto, o que eles faziam lá quando eles iam adorar essa deusa Astarote, é que tipo, do Sidônio ela tinha esse nome, lá na Grécia, né, lá em Corinto, ela tinha o nome de Afrodite, a deusa Afrodite, era um templo, falam que ela era a protetora das mulheres prostituta, né? Profissionais do sexo aí, não sei qual é a melhor, estava tentando pensar a melhor frase para não ficar tão feio, né? Mas o que acontecia nesse tempo, a adoração, eles entravam e tinham relação e tudo aquela coisa era uma forma de adorar a Deus. Olha o Deus que Salomão ele introduz no povo de Israel. Não contente, passa para mim, Vitor, o próximo slide. Deus Moloque, o Deus dos Amonitas lá, conhecido pelo sacrifício de crianças, ele recebia sacrifício de crianças, irmãos. Você vê aqui, não sei se você consegue ver na imagem, que no meio do peito dele tinha uma fornalha, era um Deus feito de bronze. No meio dele tinha uma fornalha aqui, era aberto, uma fornalha, e os seus braços, eles eram móveis, né? Tinha meio que uma dobradiça, tipo uma carretilha assim, sabe? Que conforme você colocava ali a criança ou um animal, um sacrifício que você ia oferecer para ele, e ele aceitava o sacrifício de criança, conforme o peso do sacrifício, então acionava o sistema e ele puxava o braço para dentro e jogava aquela criança para dentro do peito dele, onde que era aquela fornalha, aquela criança era queimada. Provavelmente Salomão participou desses cultos, né? Triste, irmão, triste, muito triste, de ver um homem que foi muito sábio, um homem que fez uma oração extraordinária, que construiu o templo, né, do Senhor, que o templo é do Senhor, não é de Salomão, não é verdade? Mas ele caiu nessa situação triste de ver. Sim. Sim, sim. Mas é verdade. A Bíblia fala para nós não confiar na força do nosso braço, não é verdade? Até o salmista, Davi diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nossa confiança está no Senhor, né? Então, não adianta nós confiarmos na força do nosso braço, não adianta a gente confiar, né, no poder, no conhecimento que a gente tem. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia o sentinela. Pode ter o sentinela, o cara está lá, 24 horas. Se o Senhor não guardar, o ladrão ele arruma um jeito, né? Por isso que o ladrão é conhecido como um rato. Porque ele arruma um jeito, ele vai invadir, o sentinela às vezes não vai ver. E acontece. Pode falar, Dalton. Sim, sim. Vou falar uns versículos mais para frente a respeito disso, porque por essas ações de Salomão, e a gente sabe lá no livro de Samuel, que quem regia o povo era o próprio Deus. Mas o povo, queremos um rei, queremos um rei, queremos o rei. O Senhor permitiu o rei. Mas o Senhor falou, o rei, ele vai... Se ele errar, todo o povo vai receber a correção. O rei ele vai escravizar vocês, o rei vai pegar as filhas de vocês, o rei vai fazer isso, o rei vai fazer aquilo. Vocês querem rei? Queremos rei. Aí, por conta desse afastamento
Salomão ele estava tão, sabe, aquele salto de cristal, sapato alto assim, Salomão ele estava tão assim, para você ver que ele trazia, se eu quero algo eu trazia de longe, é cavalo, pego lá do Egito, o cavalo trago, eu pego não sei o que, não importava a fronteira, a barreira, Salomão ele trazia, o que ele queria ele trazia, o que ele quisesse ele fazia. Então, mas só que tudo isso que Salomão ele fez, por ele desobedecer a Deus, e a gente viu que às vezes até né, ele pega, a gente vai ver no versículo, ou melhor, no capítulo adiante, que vai ser o nosso irmão Adalto que vai dar essa aula, né, quando acontece a divisão, o povo reclamando, pô, Robão, teu pai lá está com peso pesado, Salomão, ele já tinha gastado tanto ali e tal, e talvez não tinha, né, mais recurso, ele começou a fazer o quê? Escravizar o povo. Olha, o povo de Israel que foi tirado do Egito, que era escravo, para ser livre de um povo que não servia a Deus, um povo gentil, agora está sendo escravo do seu próprio povo. Agora o povo de Israel está sendo escravo do seu próprio Senhor, do seu próprio rei. Salomão, ó, chicote, toma, vai trabalhar, vai forçado, toma, eu quero construir, vai. Não tinha mais como, você vê que no início do templo, Salomão pagava, vê no capítulo 5, quando ele chama Irão, né, que ele vai fazer assim, não, Irão, eu mando dinheiro para você, eu mando não sei quantos homens aqui, um trabalha, aí folga, aí o outro vai e trabalha, já não tinha mais folga, era trabalho, irmão, trabalho. Não tinha mais folga, o povo estava sendo escravizado e o povo Salomão começou a escravizar o seu próprio povo. Para você ver a situação que Salomão chegou, né? Passa para mim, Vitor, por favor, o próximo slide. Então, Salomão pode ter pensado, eu sou uma exceção. Subiu para a cabeça de Salomão, olha lá. O Senhor, depois de tudo isso que Salomão ele adora a outros deuses e assim vai, o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir a outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Salomão ele estava, não, mas calma, Senhor, calma. É mais ou menos isso, Salomão falou, Senhor, calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o cara mais sábio. Não, mas não, calma, Senhor, eu só estou fazendo isso, é um jogo de negócios que eu estou fazendo aqui, mas vai dar certo, depois eu paro com isso aí, e não vai, irmãos, não vai. Sabe por que não vai? Porque quando você está, ninguém vai chegar aqui, ó, ninguém chega, vou dar um exemplo aqui, quando na minha infância, que eu pulava na Ponte Pênsil ali, né, tem a Ponte Pênsil? Então eu pulava ali da Ponte Pênsil. Uma das lembranças, eu de quando eu era motoboy. Pulava ali na Ponte Pênsil, legal, né? É um pouco alto, a gente pula ali, a gente sabe. Pulei já nadava, pulei já. Teve uma vez que eu fui na prainha ali, estava com meus primos conversando, e conversa vai, conversa vem, e tu tá indo. Quando foi ver, já não estava dando mais pé, eu já estava me afogando. Já comecei a se bater. E a mesma coisa, irmãos. Por que eu estou querendo trazer para vocês essa comparação? Porque é fácil você, eu pulei, eu sei que é fundo, eu pulo e já tento já nadar para cá, já tento, né? Ninguém chega e, como que eu posso dizer, e coloca a mão direto no fogo. Sabe que vai queimar. Você não sabe que vai queimar? Mas se tu pega ali, ó, uma colherzinha de ferro, sem a proteção da borracha ou da madeira ali na ponta, tu deixa a colherzinha de ferro lá, aqui na dela, lá no fogo, e tu segura aqui nessa ponta. Tá te queimando? Não tá, né? Continua ali uns 10 minutinhos, tu vai ver o fogo daqui, aquecendo esse ferro e chegando no teu dedo, quando tu vai ver, tua mão vai estar queimando. É a mesma coisa. Você não percebe. Está chegando em você está deixando a onda levar, a onda está levando, você não está percebendo, quando você vai ver, você já está se afogando. Pode falar.
desmoronar. Sim, é verdade. Passa para mim, Vitor, por gentileza. Para nós finalizarmos essa primeira parte, a repreensão de Deus a Salomão. Depois de tudo isso, não tem como não haver punição, né, irmãos? Um pai que ama o filho, ele corrige o seu filho. Ele não deixa o filho se perder. Não é verdade? Então, o Senhor, ele repreende Salomão. E de uma forma triste. E como a gente disse um pouco atrás, por conta desse pecado de Salomão, o Senhor acaba dividindo a nação de Israel por conta desse pecado de Salomão. Diz assim a palavra do Senhor. É que ali está outra tradução, né, do que essa aqui. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedece à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Olha a atitude de Salomão e a repreensão de Deus para ele, né? A gente sabe que a cada ação há uma reação, não é verdade? O Senhor, Ele nos corrige e o Senhor, Ele nos protege. Ele é como um pai que tenta aconselhar o seu filho ir pelo caminho correto. Mas a escolha é do filho. Essa é a grande verdade. A escolha é do filho. Então, o Senhor, Ele fala para Salomão: já que você tomou essa atitude para você, já que é isso que você quer para a sua vida, tudo bem, eu vou tirar o reino de você, né? Não vai ser agora que você está em vida, mas depois na sua morte, o seu filho, e eu vou dividir o reino, e não vou tirar tudo por amor a Davi e a cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu. Parece até, irmãos, uma repreensão severa, né? Caramba, você vê que pesado, né? Que punição pesada Salomão ele recebeu do Senhor. Tem outros exemplos na Bíblia que a gente pode ver. Um exemplo do próprio Moisés, que teve uma história linda, uma grande história, né? Moisés, mas no final de sua vida ele não entrou na terra prometida. Parece ser até injusto, né, irmãos? Caramba, mas que injustiça, mano. O cara fez tudo. Chegou no finalzinho, ele bateu na rocha lá. Não, você não vai entrar na terra prometida porque você fez isso. Salomão fez tudo certinho, bonito, fez o templo, né? O cara levantou Jerusalém, fez a nação de Israel ser conhecida em todo o mundo. As pessoas vinham ter palestra com Salomão. Salomão coach, hoje em dia a palavra, né, coach está em alta. Salomão era um coach, ele era uma pessoa que dava palestras e tal, e ensinava. Você vê a rainha de Sabá que veio, né, e nossa, que maravilha, né, e tal. E Salomão, ele recebeu essa punição pesada: vou tirar o reino, né, de você. Não vai ser agora, em você em vida, por amor a seu pai, mas eu vou tirar. Porque essa foi até uma promessa que ele mesmo falou lá no capítulo 8,
que o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu ao meu pai, que não faltaria nenhum da linhagem dele, né, na frente de Israel. Ele fez essa oração. E isso ele mostra que o Senhor tinha prometido para Davi que sempre haveria um da sua descendência. Isso seria até plano, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Davi, né? Mas o Senhor puniu severamente Salomão pela sua atitude. E parece ser até pesado, mas realmente, irmãos, como a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Tiago ele fala, não queiram todos ser mestre, por quê? Porque eles serão cobrados com mais rigor. Eles serão cobrados com mais rigor. Desde o início, Salomão veio fazendo coisas mil maravilhas, chegou no final, ele acaba tropeçando. A questão, irmãos, é que uma vez sábio, né? Vamos trazer um pouco aqui para o mundo dos negócios. Uma vez sábio, irmão, você não pode voltar a ser tolo. Você é conhecido como o coach dos coaches, sábio, Salomão, o cara mais inteligente. Você, uma vez sábio, você não pode ser tolo, se tornar tolo. Você é sábio. Entendeu? Então, o que acontece? Salomão, ele pega e vem a sua trajetória inteira, 10. Chega no final, ele tropeça. Poxa, no final não pode errar, irmão. Já está no final, não pode vacilar. A punição pesada, foi pesada, mas é porque Salomão, ele era o rei. Salomão, ele estava na frente do povo, na frente da nação de Israel. Um exemplo que eu posso dar para os irmãos é assim, ó, se você chegar no aeroporto e você vê o faxineiro cochilando, para encerrar aqui a aula, você vê o faxineiro cochilando, você vai dar uma bronca nele. Ô irmão, tá cochilando? Acorda aí, pô. Outra coisa é você chegar no aeroporto e você ver o controlador de voo cochilando. É mandado embora na hora. O faxineiro dormir, não tem a vida de ninguém está em risco. O controlador de voo dormir, está um avião cheio em risco. Você está entendendo o porquê da punição mais severa para Salomão, para Moisés? Então, tipo, quando você chega numa situação, vamos supor que você é um cara que trabalha com as redes sociais aí hoje em dia, um influencer. Você é um influencer aí e tal, tá na mídia e tá lá e tal. Chega uma certa altura que você não pode errar mais. Por quê? Porque tudo que você falar é usado contra você. Errou? Opa, amanhã acabou a tua carreira, você foi cancelado. Você vê aí o que está passando aí agora, né, na Globo aí, o tal de Big Brother, né? Uma falinha errada, irmão, já era, acabou tua carreira. Aqui fora já todo mundo mete o pau, cancelado, perdeu 1.000 seguidores, não sei quantos seguidores, já era, acabou, voltou do zero. Então, irmãos, Salomão, ele já estava na sua velhice, poderia fechar com chave de ouro, acabou errando, adorando a outros deuses, se casando com mulher estrangeira, foi influenciado, pecou contra o Senhor, se achou que poderia, eu consigo lidar, ficar tranquilo que está sob controle. Não está, irmãos, não está sob controle. Não podemos brincar com o pecado, o jugo desigual não é legal, e não queira pagar para ver. Por quê? Não, mas ele vai deixar eu ir para a igreja. Não, mas ele vai vir de vez em quando. Na validade está legal. Quando o colírio vencer, aí já era. Aí aparece com o olho inchado, né? E outras coisas. Então, o jugo desigual não é legal. A desobediência a Deus não é legal. O Senhor, ele
ele tem o prazer em nos ajudar, mas ele jamais vai nos livrar daquilo que nós plantamos. Se você plantou, você vai colher. Amém? Próxima aula eu termino os demais capítulos, já avançamos bastante. Deus abençoe a igreja.